Efésios, capítulo de número 6, do verso de número 10. Eu vou tirar aqui, porque eu sou baixinho, aí fica meio... Efésios, capítulo de número 6, do verso de número 10 ao 19. O tema é como vencer o nosso inimigo. Como resistir o nosso inimigo. Efésios 6. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10 a 19. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Curva a sua cabeça neste momento. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor fale com a Tua igreja, com o Teu povo. O Senhor sabe, Pai, a responsabilidade de pregar a Tua palavra. Eu peço que o Senhor entre nos corações. Talvez tem pessoas que entraram aqui querendo uma palavra de conforto, de alívio. O Senhor sabe que vivemos num mundo caído, num mundo depravado. E precisamos, Pai, da Tua palavra para nos confortar, para nos exortar, para nos orientar, Senhor. Então que neste momento, Senhor, o Senhor esteja aqui e que a Sua mensagem seja pregada em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele tem uma rica lição para nós. Paulo, ele estava preso em Roma e escreve essa epístola para a igreja de Éfeso, para os Efésios. E o tema principal do que Paulo quer nos orientar aqui é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o nosso irmão da direita ou da esquerda, mas sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século. Ora, Paulo, ele estava preso e ele poderia falar que o inimigo dele era o imperador, eram os soldados, mas ele entendia que existia algo por trás, existia um reino das trevas que domina esse mundo. O diabo, ele é o príncipe deste mundo e ele faz de tudo para parar a igreja. Por mais que esse inimigo, ele é um inimigo invisível, as consequências causadas por ele são visíveis e físicas na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele orienta do verso 6, do capítulo 1 até o verso 19, a nós nos prepararmos para essa batalha espiritual. E o primeiro ponto que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo nos orienta, é que existe um inimigo e como devemos combatê-lo. Se você reparar comigo no verso de número 10,
no verso de número 11, perdão, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esse termo, quando Paulo ele usa revestir, significa colocar uma roupa sobre. O termo no grego significa você colocar uma roupa sobre outra, uma pele sobre outra pele. O que o apóstolo nos diz aqui? Nós já temos a graça salvadora de Cristo, o Evangelho de Deus já nos alcançou, você tem as roupas brancas do Evangelho, mas Deus ele nos mostra que nós ainda estamos numa batalha, e você precisa se revestir das armaduras de Deus, colocar essas armaduras para ir para a guerra. Por isso que ele usa esse termo, na sua tradução deve estar revestivos, que geralmente é a mais usada. Você precisa colocar essas armaduras para a guerra espiritual. E outro tema também importante, outro tema que Paulo aborda é: estejam firmes. Se você reparar no verso 11, 13 e 14, ele diz aqui, no verso de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E ele usa isso no verso de número 13 e no verso de número 14. A ideia aqui que Paulo nos mostra é que nós precisamos repelir o inimigo. É uma batalha de defesa, nós trabalhamos na defensiva, nós esperamos que o inimigo venha e repelimos esse inimigo. É por isso que ele diz: nós precisamos estar firmes contra os ataques do diabo, contra os dardos inflamados do inimigo. Devemos esperar o inimigo e não correr atrás dele. É importante frisar isso porque nós vemos hoje, oriundo dos anos 80, anos 90, um movimento chamado movimento de batalha espiritual, aonde as pessoas entendem que você tem que ir atrás dos demônios, você tem que caçar esses demônios, você precisa buscar eles, dão até nomes para eles, para esses tipos de demônios. Existem ministérios que se desgastam em cima disso, quando a palavra do Senhor aqui diz que nós precisamos esperar os ataques do inimigo, os dardos inflamados do inimigo. Um texto muito importante que ilustra bem isso é 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como o leão, buscando a quem possa tragar. O que fica claro aqui é que a gente não se levanta para ir atrás do leão, mas o leão fica rodeando para querer traçar a igreja. Ele espera uma brecha para querer pegar os salvos do Senhor, a igreja santa, lavada e remida. Então, o que fica muito claro aqui é que nós precisamos esperar firmes, resistindo todo o ataque do inimigo. Jesus, ele já venceu o diabo, devemos apenas resistir os impactos das trevas. Existe um termo muito usado hoje em dia, que as pessoas quando vão repelir demônios dizem: está amarrado, né? Está amarrado, né? De fato, está amarrado, mas está amarrado há 2000 anos atrás, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando Cristo morreu naquela cruz, o diabo ali foi amarrado ali, a igreja nasceu vencedora naquele momento. E agora nós precisamos estar firmes até a volta de Cristo Jesus. Esse é o ponto que Paulo nos mostra aqui: estejam firmes. O diabo ele vai atacar de todas as maneiras, por todos os lados, e nós precisamos esperar. Eu me lembro de quando eu era jovem assim, né, adolescente, criança, e a gente jogava futebol. Gostava de jogar futebol em escola de futebol, e eu jogava num clube ali perto da casa da Sueli, no Parque Educandário. Ela deve conhecer, onde que é, o João deve conhecer. E eu me lembro que estava tendo um jogo que já estava nos 45 do segundo tempo, e o nosso time estava ganhando ali mais ou menos de uns 8 ou 9-0. O jogo já estava ganho. Mas o técnico do meu time falava: vocês precisam se defender, porque o máximo de ponto que eles conseguirem tirar de vocês, eles vão tirar. Assim é o Evangelho de Deus. É isso que Deus está falando. O jogo já está ganho. A graça já alcançou vocês. A morte vicária de Cristo já é salvífica. Agora nós precisamos resistir os ataques do inimigo, estando firmes. E agora mais para frente nós vamos ver, estando firmes contra o que? Ele diz: contra as ciladas do diabo. Se você reparar aqui no verso de número 11, parte B, ele diz aqui: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem
Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem alguns pontos que nós precisamos abordar aqui, que o texto nos mostra, é que o reino das trevas, ele, de certa forma, ele possui uma hierarquia, ele possui uma organização. O reino das trevas, ele se articula para atacar a igreja. Existe um método, é por isso que o apóstolo ele escreve aqui, ele usa estratégias, estratagemas para tentar se infiltrar na igreja e acabar com a igreja. O inimigo ele é persistente e invade com força quando estamos fracos. É no momento que a igreja está fraca, no momento que os irmãos estão abatidos, abalados, é que o inimigo ele tenta parar a igreja. Isso fica claro em Lucas capítulo 4, no verso de número 1 a 13, quando o diabo viu que Jesus estava fraco e tentou Jesus ali. Cristo, ele ficou 40 dias no deserto, jejuando e em oração. Ele se separou para Deus ali. E no momento que Jesus ele estava fraco, o diabo apareceu. Porque o diabo ele é cirúrgico, ele tenta entrar nas brechas que nós damos. É no momento que nós estamos fraquejando que ele tenta se infiltrar na igreja, se infiltrar na nossa vida e destruir a nossa caminhada cristã, meus irmãos. É por isso que no verso 13, ele diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isto, ficar firmes. Existem momentos que nós passamos pelo dia mau, e é nesse momento que nós estamos no dia mau, que o diabo ele tenta nos raptar, tenta nos destruir. Um outro ponto importante que ele diz, que as ciladas do inimigo, elas começam na mente. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o diabo ele quer perverter a nossa mente por meio do falso ensino. Ele quer perverter a igreja sadia, que preserva a sã doutrina, por meio do falso ensino. Isso fica claro, porque quando nós olhamos o Novo Testamento do começo ao fim, tanto o ministério de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos, nós vemos que eles mais refutam os falsos apóstolos, falsos profetas, os judaizantes, do que saem aí para ficar expulsando o demônio. O diabo ele tenta perverter a nossa mente, ele quer raptar a verdade, a sã doutrina, porque a arma do diabo hoje é a mentira. Antes do sacrifício de Cristo era a acusação, agora após o sacrifício que nós fomos justificados por Deus, ele usa a mentira. Então ele quer perverter a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. É por isso que nós vemos aí fora muitas igrejas caindo, porque acreditam nas mentiras do Evangelho. Falsa doutrina entrando dentro da igreja, ensinamentos que não são plausíveis com a palavra de Deus, porque o diabo ele vem sorrateiro e converte e transforma a verdade, quer transformar em mentira. William Hendrickson, que é um grande teólogo do século XX, escreveu diversas obras e diversos comentários. Ele diz assim no seu livro: alguns desses estratagemas do diabo são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. Segundo, citar erroneamente as Escrituras. Terceiro, disfarçar-se de anjo de luz. Quarto, induzir os falsos ministros a fazerem o mesmo, se aparentando ser apóstolos de Cristo. E quinto, reforçar a crença humana de que ele não existe. Ele, o diabo. O diabo ele usa esses estratagemas para tentar perverter a igreja. A igreja precisa estar firme no Evangelho de Cristo. E agora mais para frente nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos menciona, como nós podemos vencer o inimigo, usando as armaduras. Ele dá uma série de peças, fazendo algumas analogias. Nós vamos entender qual é o sentido de cada peça. Se você acompanhar comigo, no verso de número 14, ele diz aqui: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,
e vestindo a couraça da justiça. Então Paulo, ele faz a analogia de um soldado romano. Ele pega as peças de guerra de um soldado romano e ele compara com algumas verdades do Evangelho. A primeira verdade que Paulo ele nos menciona é o cinturão da verdade. Ele pega o cinturão do soldado romano e faz uma comparação com a verdade. O cinturão era o que sustentava toda a armadura do soldado romano quando ele iria para a guerra. Ele pegava de fora a fora e ele sustentava a couraça da justiça, ele sustentava a bainha onde ia a espada, e Paulo diz, vocês precisam estar com o cinturão da verdade. John MacArthur, ele diz em seu livro, cingir era uma maneira de juntar as pontas soltas como preparação para a batalha. O cinto é o que junta todas as pontas espirituais soltas, que é a verdade. Meus irmãos, quando nós estamos presos à verdade do Evangelho, nenhum mal pode atacar a igreja. Quando nós estamos firmes na verdade do Evangelho de Cristo, nenhum mal pode nos parar, meus irmãos. Nenhum mal pode nos deter, porque a arma do diabo é a mentira, e o antagonista da mentira é o quê? A verdade. Jesus, ele nos mostra aqui que nós devemos crer nessa verdade, estar fixos nessa verdade. João, capítulo 8, do verso 32, um texto muito conhecido diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho de Cristo, ela nos liberta, nos transforma e nos faz persistir. Ela é o que nos sustenta todas as pontas daquela armadura. É essa verdade que nós precisamos estar firmes. Crendo que Cristo veio, morreu há 2000 anos atrás e vai vir para voltar, para buscar a igreja do século 21. Existe um livro muito conhecido, chamado Livro dos Mártires, de John Foxe, escrito no século XVI, se eu não me engano é pela editora CPAD, o que eu tenho lá em casa. E nesse livro ele traz um pedaço da biografia de Martinho Lutero, muito interessante e que está um pouco ligado com essa verdade. Ele diz o seguinte, Lutero tinha convicção dessa verdade. Lutero tinha convicção dessa verdade. Quando enfrentou a dieta de Worms, Worms é uma cidade que fica na Alemanha, quando enfrentou a dieta de Worms, ele disse, a minha consciência está tão amarrada e presa às Escrituras e à Palavra de Deus, que não quero e nem posso revogar coisa alguma. Lutero, ele tinha convicção e certeza dessa verdade. É por isso que ele enfrentou o tribunal da igreja de Roma, porque ele sabia que mesmo se ele fosse martirizado ou morto, ele estaria na glória com Cristo. Meus irmãos, precisamos crer nessa verdade. Precisamos estar amarrados com o cinturão da verdade, que é o Evangelho de Cristo. Segundo, ele diz no verso 14, parte B, estando vestidos com a couraça da justiça. Essa couraça, ela vinha do pescoço até mais ou menos o abdômen, e o cinto ali, ele prendia ela. E ela protegia os órgãos vitais do soldado. Então, quando ele era atingido por um golpe, ali ele não saía tão ferido da batalha. O que Paulo faz essa comparação? Ele diz que a justiça, ela é a couraça. Nós fomos justificados em Cristo Jesus e o acusador não pode mais nos difamar. Como eu disse, antes da morte vicária de Cristo, o diabo nos acusava, porque éramos pecadores. Deveríamos ir em continuidade para o inferno, mas Jesus morreu por nós naquela cruz. Ele não pode mais nos acusar, porque nós fomos justificados por Cristo Jesus, amém? Romanos capítulo 8, do verso 31, expressa isso de forma maravilhosa. Se você quiser acompanhar Romanos capítulo 8, do verso de número 31, ele diz assim, Romanos 8, 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, ele nos mostra aqui que a justificação já nos alcançou por meio do sacrifício de Cristo. Meu irmão, às vezes, o diabo ele vem nos acusar porque ele é o pai da mentira. Existem momentos na nossa caminhada cristã que nós erramos, que nós pecamos, que nós caímos, e o diabo ele se levanta, as potestades, esses inimigos, e vem acusar os nossos ouvidos, falando: você errou mais uma vez. Você está todo domingo na igreja, participa de cultos, você está no trabalho da igreja, mas você às vezes cai em certos pecados. O diabo ele levanta para acusar a gente. Ele diz que nós não fomos, ele quer perverter a verdade e crer que nós não acreditamos na justificação de Cristo. De fato, tudo isso é verdade. Nós somos pecadores, nós erramos. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo sendo assim, nós somos justificados por Cristo. Mesmo nós errando, mesmo nós pecando, mesmo nós caminhando por, às vezes, caminhos tortos, o Senhor ele nos justifica e nos traz para a tua presença, para a tua graça, e nós somos levantados e justificados. É claro que todo pecado tem que ter arrependimento. Se você peca e não tem arrependimento genuíno, você precisa rever o seu coração. Mas existe aqui um certo limite entre as situações. Existem pessoas que acham que a justificação de Cristo não é maior, o seu pecado é maior do que a justificação de Cristo. A justificação de Deus, ela superabundou, ela pagou todos os seus pecados, tanto pequenos como grandes. É por isso que nós persistimos. No verso de número 15, vai falar sobre calçar o evangelho da paz. Ele diz aqui, se você acompanhar comigo: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo ele faz uma outra analogia de uma sandália que o soldado romano ele usava, que ia entrelaçada entre a canela, e essa sandália ela tinha cravas para que o soldado ficasse firme no meio da guerra. Então ele usa essa outra comparação, e ele faz uma comparação dizendo: o evangelho da paz. Existe um termo muito usado, que é o paz com Deus e o ter a paz de Deus. Existe uma certa diferença entre ter paz com Deus e paz de Deus. Antes nós andávamos desgarrados, e nós tínhamos não só o diabo como nosso inimigo, mas também o próprio Deus. Nós éramos inimigos de Deus por natureza, mas pela morte de Cristo, nós fomos justificados e nós temos agora paz com Deus. É por isso que nós vamos para a guerra, é por isso que nós guerreamos aí fora, porque nós sabemos que nós temos um Deus que luta por nós, que venceu por nós naquela cruz. E nós temos a paz do Evangelho, ou seja, calçando o Evangelho da paz. Amém, meus irmãos? Quarto princípio, e a quarta armadura que Paulo ele nos menciona, é o escudo da fé. Se você reparar comigo no verso 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Esse escudo que Paulo ele menciona, ele tinha mais ou menos 1,20 m a 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura. Era como se fosse uma espécie de uma porta. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de guerra romana. Existe uma série na Netflix que se chama Império Romano, e lá mostra realmente, é um escudo quadrado, que ali ele cobriu o corpo de fora a fora do soldado. E Paulo ele mostra que esse escudo é uma espécie de escudo da fé. O soldado romano, quando ele era atingido por aqueles dardos inflamados, eles faziam uma redoma e os dardos não entravam dentro daquele escudo. Esse escudo ele era molhado antes das batalhas, para que os dardos o fogo não se inflamasse e não pegasse nas pessoas. Então ele faz essa comparação com o escudo da fé. O que são os dardos inflamados do inimigo? São as armas que o diabo usa. A principal arma, como vimos, é a mentira, o engano, possessões, contendas, falsos apóstolos, e por aí vai, meus irmãos. Paulo ele diz que nós precisamos ter o escudo da fé.
O interessante é que existem vários tipos de fé, mas Paulo ele refere a fé em Cristo Jesus. Tem homens que têm fé em imagens, tem homens que têm fé em deuses pagãos, mas a fé que Paulo nos menciona aqui é o quê? A fé do Evangelho de Cristo, que faz nós crermos na promessa de Deus e persistirmos nessa batalha espiritual. O quinto princípio que Paulo nos menciona está no verso de número 17, que é o capacete da salvação. Ele diz: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só na parte A, tomando também o capacete da salvação. Esse termo tomai no grego, a pronúncia significa dekomai, que significa receba. Devemos receber essa salvação e se agarrar nela, meus irmãos. A salvação de Cristo, quando te alcançou, ela é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, veio de graça para você. Você deve apenas recebê-la. O diabo ele tenta colocar dúvidas referente à sua salvação. Ele tenta desestabilizar a igreja. Ele tenta colocar essas dúvidas para que você não creia que você é salvo. Mas nós temos textos que nos mostram que realmente Deus, Ele nos salvou e nos predestinou desde a fundação do mundo. João capítulo 6 vai dizer: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Filipenses 1 capítulo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus ele morreu por você naquela cruz e a salvação te alcançou, meu irmão. Às vezes nós somos crentes sim verdadeiros, genuínos, somos salvos pela misericórdia de Deus, mas às vezes o diabo ele coloca indagações na nossa cabeça, dúvidas, perguntas, questionamentos, dizendo que nós não somos salvos, mas a palavra de Deus ela era clara e disse: Deus te salvou, te elegeu desde a fundação do mundo, Ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra até o final, amém? No verso de número 17, ele fala da sexta e última peça da armadura, é uma das peças que eu gosto mais, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repare comigo, no verso 17, parte B, ele diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano, ele usava uma espada, não aquelas espadas grandes, mas era uma espada um pouco menor, para ele poder se locomover no conflito mano a mano, porque o espaço ele era reduzido, e provavelmente é essa espada que Paulo está mencionando aqui no verso de número 17. Mas ele diz que é a espada do Espírito. Por que Paulo faz essa analogia? Porque é pelo Espírito Santo que nós lembramos da palavra de Deus. É em momentos difíceis que o Espírito toca no nosso coração e nós lembramos do que Jesus nos fala, as promessas de Deus, toda a obra salvadora de Cristo, o Evangelho de Cristo foi cravado em nosso peito, e o Espírito Santo que gera essas palavras que nós podemos guerrear contra o inimigo. É a palavra de Deus que nos faz lutar contra esse inimigo maligno. Lembra lá quando Jesus ele foi tentado no deserto, como nós falamos aqui no começo? Jesus ele foi tentado no deserto, e o que ele disse para Satanás? Satanás disse: transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É pela palavra que nós guerreamos, é pela palavra que nós vencemos o maligno, meus irmãos. Existem momentos e circunstâncias de nossas vidas que nós precisamos ter a palavra cravada no nosso coração. Paulo ele diz: a espada do Espírito. Imagine um momento que você leva uma fechada ou alguém bate no seu carro, e ali você está certo, mas aquele cara não quer pagar o seu carro ou quer arrumar alguma contenda, e ali o diabo ele vem sorrateiramente e fala no seu ouvido. Discute com ele, brigue com ele, você está certo, ele que bateu no seu carro. E aí você tem que dizer: está escrito. Mas está escrito o quê? Às vezes nós não sabemos o que está escrito, meus irmãos.
Ou em outra situação também, quando tem um irmão que discorda de nós dentro da igreja, e ali o diabo já entra querendo causar um racha na igreja, um cisma, e ali Satanás ele já fala no seu ouvido, para você já armar uma certa contenda com esse irmão, ele vem sorrateiramente e fala no seu ouvido, deixe de falar com ele, não ande mais com ele, bloqueie ele nas redes sociais. E nesse momento nós temos que refutar o diabo dizendo, está escrito. Mas está escrito o que, irmãos? Às vezes muitos crentes caem porque não sabem o que está escrito na palavra de Deus. Nós não sabemos aonde está escrito, o que está escrito, em qual lugar está escrito. E aí quando nós estamos fracos e o diabo ele vem sorrateiramente para querer nos atacar, nós caímos. Precisamos estar firmes nas palavras de Deus e cravar ela no coração, para quando o diabo vir querer causar uma contenda, como eu disse no exemplo aqui de uma batida no trânsito, nós dizemos, está escrito, nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o maligno. Ou em outra situação, como eu disse aqui, se o diabo quer causar uma contenda entre irmãos dentro da igreja, nós dizemos, está escrito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos cravar isso no nosso coração, meus irmãos, cravar a palavra de Deus no nosso coração, porque nós vencemos o ataque do maligno e triunfamos sobre ele por meio da palavra de Deus, a sã doutrina, os ensinamentos. Jesus, ele sempre refutava os falsos apóstolos, os fariseus, os saduceus, por meio da palavra do Evangelho de Deus. Pedro, quando quis defender a Cristo com a sua força física, sacando aquela espada da sua bainha, ele fracassou, mas quando Pedro levantou a espada do Espírito, em Atos 2, multidões de almas se renderam por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que nos faz triunfar nesse mundo caído, nesse mundo perverso, nesse mundo depravado. Amém, irmãos? E já partindo para o final, nós vemos que no verso de número 18 e no verso de número 19, como que nós tomamos essa armadura? A armadura está aí, nós precisamos tomá-la. Paulo ele nos mostra no verso de número 18 e no verso de número 19 assim: devemos tomar a armadura orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o apóstolo ele faz uma ligação entre o verso 13 e o verso 18. Existe um texto paralelo entre ambos, que diz que nós devemos tomar a armadura de Deus como? Por meio da oração. Como nós tomamos? Tomamos a sandália, o cinto, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Paulo ele menciona aqui, ele diz, em oração, e como o tempo todo, orar sem cessar, devemos ter momentos diretos de oração, dentro do seu carro, na faculdade, no serviço, ter esse momento de intimidade com Deus, nas reuniões periódicas de oração, quem puder vir na igreja, em todo o tempo. E mais, Paulo ele diz aqui, devemos orar no Espírito. Aqui o termo é orar no Espírito, ele diz que não é a oração no monte que é a oração mais poderosa, a oração de madrugada, a oração em Jerusalém, como muitos homens vão para lá para orar, não, mas a oração em espírito, aquela oração verdadeira, oração e súplica, envolvendo louvores, adoração, ação de graças, esse momento de ligação constante, direta com Deus. É assim que nós tomamos a armadura de Deus, meditando nas sagradas escrituras, meditando nos livros, em versículos, em momentos de devocionais com Deus. E mais, ele diz aqui, perseverando, ou seja, sendo constante em oração todo o tempo. E no final, ele fala, por todos os santos. Aqui Paulo ele traz uma rica lição, porque todos os santos significa por todos os irmãos da igreja. Nós devemos orar por todos os irmãos
não só pastores, presbíteros, mas por toda a igreja militante de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que milita, que prega o Evangelho. E Paulo sabia da importância dessa oração, porque se nós acompanharmos o verso de número 19, ele diz, acompanhe comigo, no verso de número 19 ele diz, orando também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho de Deus. Paulo, ele sabia a importância das armaduras de Deus, e qual que é a função principal das armaduras de Deus? É para que nós podermos pregar o Evangelho da paz, para que nós podemos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Então o apóstolo Paulo, ele nos diz e nos menciona, precisamos viver uma vida constante de oração, uma vida debruçada na palavra de Deus, uma vida de oração, para que a mensagem de Deus seja pregada e seja exposta. Esse é o sentido das armaduras de Deus. Não é um mero sentido de batalha espiritual no termo de cura, libertação, não. Mas é para que nós possamos resistir e estar firmes contra as ciladas do inimigo. Amém, meus irmãos? Que nós podemos ficar com essa mensagem neste momento e entender que o Senhor, Ele nos guarda. Existe sim o inimigo aí fora, e nós precisamos resistir contra ele diariamente. E como nós tomamos essa armadura de Deus? Por meio da oração, por meio da súplica, por meio de louvores a Ele. Curva a sua cabeça agora. Senhor, oramos neste momento, Pai, pedindo que o Senhor nos guarde, Pai, nesse momento. Que o Senhor nos dê, Pai, a armadura, Pai, que está escrita aqui em Efésios 6, Senhor. Oramos para que o Senhor nos dê força para pregar o Evangelho, para vestir, Pai, a couraça da justiça, o escudo da fé, Pai, as sandálias da preparação do Evangelho, Senhor, o capacete da salvação, Senhor. Olha essas almas que estão aqui hoje, Pai. Se eles vieram aqui é porque eles querem estar revestidos com essa armadura. Eles querem estar firmes contra as ciladas do inimigo, Senhor. O inimigo tem tentado, talvez de certa forma, essa igreja com dardos inflamados, Senhor. Então eu peço neste momento, Senhor, nos reveste com a sua armadura que está aqui em Efésios 6:10. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Que os irmãos meditem nessa palavra.